seguinte, dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias para S em metros e T em segundos são SA igual a 10 mais 2T e SB igual a 40 menos 4T. Determine o instante do encontro e a posição do encontro. Então, o que a gente tem são dois móveis A e B, com aqui a gente tem as duas equações de movimento, para o espaço. Então, aqui a gente está com dois móveis com velocidades constantes. Então, movimento uniforme. Então, para encontrar o instante do encontro, eu só preciso igualar as duas equações, porque no instante do encontro eles vão ter as mesmas posições. Então, para o móvel A, a equação é SA igual 10 mais 2T. Para o móvel B, é SB igual a 40 menos 4T. E no item A ele pede o instante de encontro. Então, no item A, o instante de encontro ele vai acontecer na condição de que a posição SA vai ser igual à posição SB. Quando eles chegarem na mesma posição, eles vão estar se encontrando. Então, igualando as duas equações, eu vou ter que 10 mais 2T vai ser igual a 40 menos 4T. Então, eu resolvo aqui a equação, eu vou ficar com 2T mais 4T vai ser igual a 40 menos 10. Então, 6T vai ser igual a 30. Então, o tempo vai ser igual a 30 por 6, 5 segundos. Então, eles se encontram no tempo T igual a 5 segundos. E a posição de encontro, eu encontro essa posição substituindo T igual a 5 na equação para o espaço. Então, em T igual a 5 segundos, SA vai ser igual a 10 mais 2 vezes 5. Então, a posição vai ser igual a 10 mais 10, então 20 metros. E essa mesma posição é a posição SB. Então, eles se encontram em 20 metros. Então, esse é um probleminha de movimento uniforme, velocidade constante para dois móveis A e B. Então, vamos agora para essa questão aqui de número 8. Vamos para a questão 8. Então, a questão de número 8, ela diz o seguinte. Um móvel descreve um movimento uniformemente variado em uma trajetória retilínea e os seus espaços variam no tempo de acordo com a função horária. Então, aqui é dada a equação do móvel. Com T dado em segundo e o espaço sendo dado em metros. E ele pede para determinar, no item a função da velocidade escalar. Então, é para encontrar qual é a expressão para a velocidade em função do tempo, no item A. Então, aqui questão de número 8. Então, a equação para o espaço é S igual a 9 mais 3T menos 2T ao quadrado. Com T dado em segundos e S dado em metros. Essa equação é aquela equação do tipo S igual a S0 mais V0T
mais A vezes T ao quadrado. Movimento uniformemente variado. E a equação para a velocidade no movimento uniformemente variado é aquela equação V igual a V0T, V igual a V0, mais A, que multiplica o tempo. Então, essas duas equações aqui são as duas equações de movimento uniformemente variado para a posição e para a velocidade, com aceleração constante. Então, a gente tem aqui a equação para a posição do móvel, e no item A ele pede a expressão da equação para a velocidade, velocidade em função do tempo. Então, eu sei que aqui o meu V0 vale 3 metros por segundo, a minha aceleração vale menos 2, a minha aceleração não vale menos 2, aqui é A sobre 2 na equação, certo? Que tem um 2, faltou um 2 aqui na expressão. A sobre 2t ao quadrado. Então, isso implica que A sobre 2 é igual a menos 2, então a minha aceleração é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Com esses dados, eu encontro a expressão para a velocidade. Então, o V vai ser igual ao V0, que é igual a 3, mais a T, então 3 menos 4T. Então, a função velocidade, função do tempo, é o V igual a 3 menos 4T. Então, esse é o item A. E no item B, ele pede um instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Quando o móvel passa pela origem dos espaços, o S, a posição vai ser igual a 0. Então, eu vou impor a posição igual a 0 e calculo qual é o tempo em que isso vai acontecer. Qual o tempo em que o S vai ser igual a 0. Então, o S é igual a 0 e o S é igual a 9 menos 3t menos 2t ao quadrado. Nove mais 3t menos 2t ao quadrado. Então, igual a 0, então eu tenho aqui uma equação de segundo grau. E aí eu resolvo a equação de segundo grau e encontro quais são as raízes, T1 e T2, que vai satisfazer essa equação. Quais raízes vão satisfazer? Então, eu calculo aqui o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, então eu tenho 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 9. Então, aqui eu vou ficar com 9 mais. E aí eu efetuo esse cálculo. Então, eu tenho 9 mais 72 e dá 81. Então, delta é igual a 81, raiz de delta vai ser igual a 9. E aí, para o t, eu vou ter que um dos t's é igual a t1 é igual a menos b menos 3 mais raiz de delta mais 9 sobre 2a sobre 2 vezes menos 2. Então, eu vou ficar com 6 sobre menos 6 sobre 4, que é menos 3 meios. E a outra raiz é t2 igual a menos 3 menos 9 sobre menos 3 mais 9 sobre 2 vezes menos 2 menos 3 menos 9, que é a raiz negativa do delta. Menos 3 menos 9, então menos 12 sobre menos 4. Então T2 vai ser igual a 3 segundos. Então essa é a raiz que satisfaz.
Essa aqui é a raiz negativa, o T1. Então, T2 igual a 3 segundos é o tempo no qual, é o instante no qual o móvel vai passar pela origem dos espaços. Então, essa é a questão número 8. Então, eu vou pegar outra questão e depois a gente vai para a questão número 45, que é a questão que o Caio falou. Então, vou analisar aqui a questão sobre leis de Newton. Essa questão número 28. Então, a questão número 28, ela fala o seguinte: a gente tem um arranjo experimental nessa figura e os corpos A e B têm massas iguais a 10 kg. O plano é perfeitamente liso e é inclinado, fazendo um ângulo aqui de 30 graus. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia de massa desprezível. Determinar. Então, não tem atrito na polia. E a questão pede para determinar a aceleração do sistema de corpos no item A e no item B a tração no fio, dado que o seno de 30 graus é igual a 0,5. Então, esse problema que envolve polia com dois blocos, eles são muito explorados lá no ensino médio, pelos professores de física, e vocês devem estar acostumados a trabalhar com eles. Né? Então, questão número 28. Então, a primeira coisa que ele pede no item A é qual é a aceleração do sistema. Né? A gente sempre determina a aceleração do sistema nesse tipo de problema. Para determinar a aceleração do sistema, a gente vai precisar das forças e impor a segunda lei de Newton. Né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai precisar das forças. Então, vamos calcular primeiro. Vou pegar o desenho, eu vou fazer aqui o desenho para a gente fazer o diagrama de corpo livre e ficar bem melhor de trabalhar. Então, a gente tem aqui o plano. E tem a polia e tem o corpo B pendurado. O corpo B tem massa igual ao do corpo A. E o corpo A aqui tem um peso, que é igual a mg. E aqui a gente tem a componente do peso. E aqui forma um ângulo θ, então essa componente aqui é o P seno de θ, que é o P seno de 30 graus. E aqui a gente tem o mg, que eles têm a mesma massa, então é o mg, massa vezes aceleração da gravidade. E aqui a gente está usando a gravidade como sendo 10 metros por segundo, né? A gente arredonda. Então essa componente P seno de θ é o P seno de 30, vai ser igual a mg seno de 30. Então substitui os valores, a massa vale 10, gravidade 10 e o seno de 30 a gente está usando, dado no problema, seno de 30 é 0,5. Então essa componente vai valer 50 newtons. E o peso aqui do corpo B, o mg, ele é 10 vezes 10, então a gente tem aqui 100 newtons. Então vejam que a força do peso de B
ela é maior do que a força P seno. O que vai acontecer com o sistema? O corpo B desce e o corpo A sobe o plano, porque a força do peso de B é maior. Então, o movimento do sistema se dá nesse sentido. E a componente aqui, a componente do peso P cosseno, essa outra componente, vai se anular com a normal. Então, a normal vai ser igual ao P cosseno. Então, a gente não vai usar, não vai precisar usar. Então, vamos aplicar aqui. A gente poderia aplicar para o sistema todo, né? Normalmente é mais rápido, mais ligeiro. Mas a gente pode aplicar a segunda lei de Newton em cada um dos blocos. Então, a gente aplica a segunda lei. Vamos pegar um corpo A e aplicar a segunda lei de Newton no corpo A. O que vai acontecer? A gente tem aqui, analisando só o corpo A, tem a tração no fio e tem o P seno. Como o movimento se dá no sentido em que a tração está agindo, então eu vou ter que o T menos o P seno de θ, P seno de 30, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, P seno é 50, eu já tinha calculado, a gente só coloca aqui T menos T menos 50, vai ser igual a massa vale 10, T menos 50 igual a 10A. Essa é a equação para o corpo A e para o corpo B. Eu vou ter que o peso de B menos a tração vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou ficar com 100 menos T vai ser igual a massa 10 vezes A. Então, eu tenho um sistema de equações, de duas equações com duas incógnitas. Eu posso resolver e encontrar os valores para a tração e para a aceleração. Então, eu posso usar o método da substituição, posso usar o método da adição. Eu resolvo e encontro. Então, eu vou resolver aqui no outro quadro. As duas equações que eu tenho são T menos 50 é igual a 10A e 100 menos T é igual a 10A. Então, somando as duas equações, eu consigo eliminar aqui a tração. E aí eu vou ficar com 100 menos 50 vai ser igual a 20A. Então, 50 é igual a 20A. E aí eu encontro a aceleração, que vai ser igual a 50 por 20. 5 meios, então a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, e a resposta do item A, aceleração do sistema, e no item B ele pede a tração no fio. Para calcular a tração no fio, eu substituo a aceleração em uma das equações. Então, T menos 50 é igual a 10 vezes a aceleração, e a aceleração vale 2,5. Então, T menos 50 vai ser igual a 10 vezes 2,5, 25. Então, a tração vai ser igual a 25 mais 50. Então, 25 mais 50, 75 newton. Então, encontrou aqui o valor da tração, a resposta do item D. E a aceleração, a resposta do item A, a aceleração do sistema. Essa é a questão número 28. Então, a gente resolveu 3. Então, vamos finalizar com a questão 45, a questão que o Caio sugeriu. Então, vamos aqui para a questão de número 45. E a gente finaliza. Então, quem está com a lista aí, desce para a questão lá, número 45. E aí vocês vão ver essa figura com o corpo em equilíbrio
né, sobre a ação esse corpo. Né, tem o peso dele aqui, já mostrado na figura. Ele está sobre equilíbrio com as trações aqui nos fios. O peso está em equilíbrio com as trações. Então, o problema ele pede para determinar as trações T nos fios ideais AB e BC, sabendo que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Dados: o peso P é 90 newtons, seno de θ 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Então, vou pegar aqui a figura, a gente faz o diagrama de corpo livre para analisar aqui o equilíbrio do sistema. Então, questão de número 45. Então, o peso P do bloco vale 90 newton. A gente vai usar o seno de θ, o ângulo que é dado é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Então, a gente tinha lá aquela figura que a gente pode pegar aqui. Vamos... Então, trouxe a figura para cá e daqui a gente pode partir para fazer o diagrama de corpo livre. Então, vou colocar os meus eixos x e y aqui. X positivo para a direita e y positivo para cima. Vou pegar aqui a partir do ponto B e vou analisar o equilíbrio nesse ponto, porque no ponto B aqui para baixo, do ponto B para baixo, a gente tem aqui a força P, que vale 90 newtons. Aqui a gente tem uma tração T, que é o TBA. Aqui está a direção do meu eixo X positivo. Aqui eu tenho uma tração para cima, que é a componente de TBC. O TBC é essa tração que está aqui. Então ela forma um ângulo θ. Esse mesmo ângulo θ é esse ângulo aqui. Então a componente y é TBC seno de θ e a componente x é TBC cosseno de θ. E aqui tem o meu eixo y. Então armei aqui o diagrama de corpo livre, o P vale 90 newton. E agora eu imponho a condição de equilíbrio para as forças. Força resultante na direção x vai ser igual a zero e força resultante na direção y vai ser igual a zero. Para encontrar o valor das trações. Então eu posso começar primeiro com a direção y, que eu encontro logo o valor de TBC. Porque na direção y, força resultante na direção y é igual a zero. E isso implica que o TBC seno de θ vai ser igual ao peso P. Então, TBC vezes seno de θ, que vale 0,6. Então, 0,6 TBC vai ser igual a 90. Então, TBC vai ser igual, pega 90 e divide por 0,6. Eu vou ter aqui, então, para essa tração, vai ser 150 newton. Direção Y. Então, para a direção X, eu vou ter aqui o TBC cosseno. Acho que dá para a gente fazer aqui também. Direção X. Na direção X, a força resultante na direção X vai ser igual a zero. Então, eu vou ter que o TBA vai ter que ser igual ao TBC cosseno de θ. Então, TBA, que é a tração nesse cabo B,
esse cabo que vai de B até a outra é o de B até C, né? E o TBA, então, vai ser igual ao TBC vezes cosseno de θ. Então, o TBC eu já calculei que é 150. Então, fica 150 vezes o cosseno de θ, que vale 0,8. Então, 150 vezes 0,8, eu encontro que TBA vai ser igual a, multiplicando, 120 newton. Então, eu encontrei o valor das duas trações. Encontrou o valor das duas trações, é o que o problema está pedindo, né?